vídeo de hoje é sobre investimentos. Nada mais justo de eu começar com o conceito da palavra investimento. O que é investir? Na verdade, investir é você aplicar o seu dinheiro em alguma coisa esperando um retorno futuro desse dinheiro com um acréscimo de um lucro. A gente tem diversos tipos de investimentos. Na verdade, tudo que a gente coloca um dinheiro esperando que ele te retorne algo é um investimento. A gente tem os investimentos mais comuns, né? Basicamente, sei lá, comprar um imóvel e alugar ele é um investimento, porque você está comprando, alocando o seu dinheiro em algo, esperando que ele te retorne mais dinheiro futuramente. Então, tem diversos outros tipos de investimentos, como você comprar um produto esperando revender ele por um preço maior. Isso é um investimento. Mas o que eu estou aqui para ensinar vocês hoje, para explicar para vocês, são sobre os investimentos financeiros, o que a gente chama de aplicações financeiras, aqueles que a gente faz em um banco ou em uma corretora de valores, a fim de fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente enquanto a gente dorme, o que a gente chama de renda passiva, aquela renda que cai na sua conta sem você fazer nada. Então esse é o intuito do vídeo de hoje. Você deve estar se perguntando como é que eu posso fazer o meu dinheiro render sem eu trabalhar? Na verdade tem várias formas, tem muitos tipos de investimentos e eu vou explicar para vocês aqui alguns, não são todos, lembrando que não são todos. Todos os tipos de investimentos que eu vou falar aqui, eu pretendo futuramente fazer um vídeo específico sobre aquele tipo de investimentos e para vocês aprenderem especificamente sobre cada um, porque o importante no investimento é você saber diversificar para ganhar o melhor de todos os mundos, né? Então, eu vou explicar cada um deles especificamente em um vídeo especial de cada um. Mas a princípio eu vou explicar para vocês o geral de como funciona todos não, a maioria, e vocês no comentário podem falar depois qual vocês querem saber mais aprofundadamente, sobre qual tipo de investimento vocês querem aprender. Então a gente tem primeiramente dois grandes grupos, a gente tem a renda fixa e a renda variável. A renda fixa ela é famosa por ela é conhecida por ter um baixo risco, por ter uma baixa volatilidade, ou seja, uma variação muito grande. Ela não tem isso e ela tem, infelizmente, né, um retorno baixo. Então ela é caracterizada por esses três parâmetros: baixa volatilidade, alta segurança e baixa rentabilidade. Já a renda variável, ela é conhecida por ter muita volatilidade, ou seja, os preços variam demais, ela tem um alto risco, mas ela tem uma rentabilidade maior, ela tem possibilidades de rentabilidade maior. Então, é muito maior do que a renda fixa, inclusive. Só que assim, eu vou explicar para vocês que no mundo das aplicações financeiras não existe almoço grátis, o que a gente fala, né? Ou seja, não existe investimento perfeito. Todo investimento ele vai ter algum contra, assim como ele tem os seus prós, ele vai ter os seus contras. Nenhum investimento é perfeito, senão todo mundo que investe dinheiro estava rico, e não é essa a realidade. Começando agora pela renda fixa, qual é o conceito principal da renda fixa? É basicamente emprestar dinheiro para alguém, e esse alguém, seja ele o governo, alguma empresa ou qualquer outro, ou um banco, eles vão te retornar esse dinheiro que você emprestou com juros, com uma taxa. Então, é basicamente empréstimo de dinheiro. Você empresta dinheiro para o banco e o banco vai te devolver esse dinheiro aplicando uma taxa em cima daquilo, e você vai receber mais do que você investiu. É basicamente um sistema de empréstimo. Quando você vai no banco pedir dinheiro emprestado, você recebe o seu dinheiro, só que você tem que pagar, você tem a obrigação de pagar o banco com uma taxa em cima daquilo. Então é basicamente isso, só que o contrário, você que vai emprestar o dinheiro e vai receber esse dinheiro com esses juros. E o primeiro e mais famoso investimento de renda fixa, que todo mundo do Brasil adora, ou a maioria dos brasileiros adoram, é a nossa famosa
poupança é aquela que você deixa o seu dinheirinho no banco e todos os meses ele vai rendendo um pouquinho, mas sinto dizer a vocês que não é nem de longe o melhor investimento que tem. Eu vou explicar isso para vocês em um vídeo exclusivo sobre a poupança, sobre as desvantagens de se investir na poupança e por que existem outros investimentos melhores. Mas basicamente você coloca o seu dinheiro lá na poupança e todos os meses ele rende um pouquinho lá no banco. O outro investimento de renda fixa é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele é basicamente quando você empresta o dinheiro para o governo e o governo ele vai te pagar de acordo com algumas taxas. A gente tem 3 tipos de títulos principais, que são título de Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. Dentro desses 3 tipos existem algumas variações, mas isso eu vou explicar num vídeo específico sobre o Tesouro Direto, que inclusive é um substituto plausível para a nossa querida poupança, mas eu vou explicar isso mais para frente no vídeo exclusivo sobre a poupança. A gente tem também os CDBs, que são Certificado de Depósitos Bancários, ou seja, é quando você empresta dinheiro para um banco. Ou seja, você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai te retornar esse dinheiro com uma taxa que é a chamada, que a gente chama de CDI, que hoje em dia está rendendo mais ou menos 1,9% ao ano. Então, o CDB é basicamente você emprestar dinheiro para o banco e ele te retornar, assim como você pega empréstimo no banco e tem que retornar esse dinheiro com uma taxa de juros. Então, é basicamente o mesmo esquema. A gente tem também os LCIs, que são letras de crédito imobiliário, e os LCAs, letras de crédito de agronegócio. Mesclado com esse tipo de investimento, a gente tem também os CRIs e os CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e de agronegócio. Qual é a diferença entre por exemplo, um LCI e um CRI e o que é isso? Um CRI é basicamente um certificado que, por exemplo, uma imobiliária emite quando ela vai, por exemplo, ela quer financiar um projeto de construção de um condomínio fechado de luxo, com parquinho, piscina, com várias casas já pré-construídas. Então ele precisa de dinheiro para financiar esse projeto. Então ele emite os certificados de recebíveis imobiliários que você pode comprar, ajudar a financiar esse projeto e você vai receber alguns rendimentos conforme esse projeto for andando. Então o mesmo vale para o agronegócio, mas são projetos do ramo de agronegócios. E as securitizadoras elas emitem esses CRIs para que você possa comprar e fazer parte desse negócio recebendo alguns rendimentos dele. E qual a diferença entre um CRI e um LCI? Na verdade é muito simples. O CRI, quem emite é a securitizadora. Então você compra pela securitizadora esse certificado. Já o LCI você compra do banco, ou seja, o banco ele compra o CRI e te vende a letra de crédito. E por que essa diferença? Porque se você compra um LCI, você tem a garantia do banco de que você não vai perder todo aquele seu dinheiro. Vamos supor que o empreendimento dá errado e a empresa vem à falência. Se você comprou um LCI, você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e você pode reaver o seu dinheiro até R$250 mil nesse caso. Agora, se fosse um CRI, você não iria ter esse direito. Então essa é a diferença entre um CRI e um LCI. A mesma coisa vale para o LCA e o CRA. A gente tem também na renda fixa o que a gente chama de debêntures. O que são os debêntures? Debêntures nada mais são do que dívidas que uma empresa emite para o público. Não só dívidas, mas se a empresa quer implementar um novo projeto, uma nova expansão, ela emite esses debêntures, que nada mais são do que dívidas, que você pode financiar essa dívida dessa empresa e você vai receber esse dinheiro de volta com alguns juros, participando basicamente do processo dessa empresa de recuperação
ou de implementação de projeto. Então o debênture serve basicamente para você financiar alguma operação de alguma empresa. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a renda variável, que o pessoal associa muito a ter muito dinheiro, a enriquecer rápido, e na verdade não é bem assim. Eu vou fazer vídeos específicos sobre renda variável e como investir com segurança, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Agora eu quero explicar basicamente o conceito principal de cada investimento em renda variável e depois eu faço um específico sobre cada um. Você já deve ter pensado em se tornar um grande empresário ou um dono de empresa e ter muito dinheiro, e na verdade você pode comprando ações. Basicamente, o que é comprar uma ação? É comprar parte de uma empresa. Ou seja, uma empresa que tem o seu capital aberto no que a gente chama de bolsa de valores, ela vende partes dela para acionistas que podem comprá-la e fazer parte do conselho da empresa. Obviamente que você só vai poder votar e ter decisões ativas dentro da empresa com uma certa quantidade muito grande de capital, mas você pode participar do que a gente chama dos lucros da empresa, dos lucros líquidos. Eles distribuem o que a gente chama de dividendos, ou seja, é parte do lucro que eles distribuem igualmente por cota. Ou seja, vamos supor que você gosta muito das lojas Renner. Lojas Renner é uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores, então você compra 2 cotas de lojas Renner. Aí você compra essas 2 cotas e sei lá, vamos supor que tem 1 milhão de cotas na Bolsa de Valores e eles têm um lucro de 1 milhão de reais. Aí eles vão distribuir os dividendos em 1 milhão de reais, eles vão distribuir R$1 por cota. Então você tem 2 cotas, você vai receber R$2 daqueles dividendos. Então as ações, algumas ações, não são todas, elas distribuem esses dividendos que são partes dos lucros das empresas que elas distribuem aos seus acionistas. E tem também outras, na verdade tem vários tipos de ações, vários tipos de empresas, cada tipo de empresa tem a sua característica principal. Algumas são voltadas em pagamento de dividendos, em distribuição para os acionistas, outras estão mais voltadas para crescimento das cotas, né? Porque as cotas elas se valorizam, então você pode ter comprado uma por R$20, daqui a 2 meses está valendo R$40, e você pode vender e ganhar esses R$20 de diferença. Mas eu vou explicar num vídeo mais específico sobre ações. A gente tem também os fundos de investimento imobiliário, que são, na verdade, eles são tem a mesma característica das ações. Você compra cotas, ou seja, pequenos pedaços dessas empresas que são esses fundos, né? E esses fundos, o que eles fazem? Eles compram ativos reais, ou seja, eles compram galpões logísticos, eles compram lajes corporativas, que são aqueles escritórios para empresários, eles compram casas, eles compram vários ativos imobiliários dentro dessa carteira. Você compra parte deles e você recebe todos os meses um aluguel, que é basicamente o que o inquilino paga para aquele fundo e o fundo distribui para os acionistas aquele lucro que ele teve. Então é inclusive um método de investimento muito interessante para aquelas pessoas que querem viver de renda, né? São os fundos de investimento imobiliário. Eu vou fazer um vídeo depois explicando mais sobre eles, mas são investimentos muito interessantes que valem um vídeo somente sobre eles. A gente tem também os fundos, né? Os fundos de investimento em geral. É basicamente quando você coloca dinheiro para um gestor de fundos, alguém mais especializado, investir o dinheiro por você. Então você vai numa corretora de valores, compra um fundo de investimento e cada fundo de investimento tem sua estratégia específica. Por exemplo, vamos supor que tem um fundo que é voltado para comprar empresas de energia elétrica. Então você coloca lá os seus R$100 e esse fundo de investimento vai distribuir esses seus R$100 em várias empresas do ramo de energia elétrica e você vai ver o seu dinheiro crescendo de pouquinho em pouquinho de acordo com os resultados do seu gestor de fundo.
Mas nem tudo é de graça nesse mundo. Quer dizer, na verdade não existe nada de graça nesse mundo. E para você colocar o seu dinheiro lá nesse fundo de investimento, você paga o que a gente chama de taxa de administração. Ou seja, você coloca o seu dinheiro lá e uma vez por ano você paga 0,5%, geralmente é a média de taxa de administração. Então 0,5% ao ano do seu dinheiro, esse gestor fica para ele com taxa de administração, porque é uma pessoa como todos nós e precisa receber salário também. E a gente tem, por último e não menos importante, o que está na boca do povo agora, né? Os criptoativos ou as criptomoedas, que nesse caso aqui está ilustrado o Bitcoin, mas não existe só o Bitcoin, existem vários outros tipos de criptoativos, que ultimamente estão sendo muito utilizados como reserva de valor, que é um papel que era muito coberto pelo ouro, ou seja, a gente compra fundos de investimento que compram ouro, ou a gente investe em empresas de mineração de ouro e são utilizados como reserva de valor, para que quando tem uma crise, você tenha o seu dinheiro protegido em um ativo lastreado, um ativo mais seguro do que as moedas dos países em geral. Então o Bitcoin está fazendo muito bem esse papel. Hoje em dia é um investimento que está na boca do povo e eu posso fazer um vídeo só sobre criptoativos, como funciona, como investir, que é um ramo muito interessante. Assim como eu posso fazer um vídeo também sobre ouro, prata e metais preciosos, que também são muito utilizados como reserva de valor, mas hoje em dia o Bitcoin já está captando esse espaço de reserva de valor. E aqui a gente chega num conceito que as pessoas acham que para investir você precisa ser rico, e as que não pensam assim, às vezes pensam que ao investir você vai ficar rico. Na verdade não é muito bem assim que funciona. A gente tem o que a gente chama nos investimentos de prêmio de risco, ou seja, tem alguns investimentos aqui, como a poupança, que ele tem um risco baixo e uma rentabilidade baixa, ou seja, ele é o que está mais embaixo no gráfico. Logo aqui a gente tem os títulos públicos, que eles têm uma rentabilidade um pouco maior e o mesmo tipo de risco. Por isso que eu falei que a poupança não era o melhor dos investimentos, porque ela tem um pouco menos de rentabilidade e o mesmo risco do que um título público. E aqui a gente vai vendo que a curva ela vai crescendo nesse sentido, ou seja, aqui você vê que as ações ela tem uma possibilidade de rentabilidade maior, mas em compensação ela tem um risco maior também. Então, o segredo dos investimentos está em você saber investir no melhor de todos os mundos, ou seja, diversificar e jamais colocar todo o seu dinheiro em uma classe só de ativos, porque isso pode acabar dando muito errado e você pode acabar perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Lembrando que investimento é tudo aquilo que você coloca dinheiro esperando receber, esperando aumentar esse dinheiro no futuro e não perder dinheiro. Então é muito importante. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre como a gente investir de maneira segura em todas essas classes de ativos, né? Que é algo muito importante, a diversificação, para que você não perca dinheiro e investir sempre pensando no longo prazo e não em ganhos no curto prazo, para que você possa colocar dinheiro no bolso, como as pessoas geralmente falam no mercado financeiro. E é isso. Eu gostaria de agradecer todos que ficaram até aqui no final do vídeo. Para você que achou muito interessante algum tipo de investimento, coloca aí nos comentários qual tipo de investimento você quer um vídeo específico sobre ele, que é o mais comentado aí aí embaixo. Eu vou fazer um vídeo específico e vou explicar um pouco mais a fundo como funciona. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar para os amigos de vocês. Esse foi um novo formato que eu achei aqui para os vídeos. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.